Eu sou a Jéssica, nós somos acadêmicas do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gonorreia. Gonorreia é uma DST, uma doença sexualmente transmissível e é transmitida através de contato sexual, seja por penetração anal, vaginal ou sexo oral. A bactéria causadora dessa doença é a bactéria Gonococcus. A gonorreia, ela tem crescido muito no Brasil e no mundo. Cerca de 500 mil habitantes são contaminados por essa bactéria. A Organização Mundial de Saúde alertou em 2017 que a bactéria causadora da gonorreia está se tornando cada vez mais resistente a antibióticos. Essa bactéria se prolifera em áreas quentes e úmidas do corpo, como uretra, tubas uterinas e útero. Alguns fatores de risco podem facilitar a contaminação por essa doença. Pouca idade, ter vários parceiros sexuais, ter ato sexual sem uso de preservativos e também o uso abusivo de álcool e substâncias ilegais. Os sintomas da gonorreia são coceira no reto, além de secreção de pus e sangramento. Nos olhos, a sensibilidade à luz e secreção de um pus amarelado. Na garganta, a dor, dificuldade para engolir e presença de placas amareladas. E se a bactéria afetar alguma articulação do corpo, esta articulação poderá ficar quente, vermelha e inchada. Além desses sintomas, o homem e a mulher podem apresentar dor e ardência urinar e secreções. Na mulher, a gonorreia pode causar corrimento vaginal e sangramento fora do período menstrual. A mulher ela pode transmitir a gonorreia quando ela está gestando. Os sintomas do bebê são olhos vermelhos e inchaço nas pálpebras. O diagnóstico dessa doença é feito por consulta médica, tendo tratamento com antibióticos e algumas precauções, como o uso de preservativos, evitar relações sexuais e conversar com seu parceiro sobre o assunto. Visto a grande importância de tratar esse assunto em sala de aula e a grande dificuldade de uma metodologia diferenciada, a gente buscou a confecção de um jogo. O jogo didático ele está entrando cada vez mais dentro das salas de aula, visto que o jogo traz tanto a fixação no conteúdo e também a melhor aproveitamento das aulas para os alunos jogarem esses jogos. Agora a gente vai ver um pouquinho como que foi feito esse jogo e como é o funcionamento dele. Esse é o nosso jogo. O jogo, então, ele tem a primeira fase, que a primeira fase é o primeiro ato sexual. O objetivo desse jogo é sair dele sem ser infectado pela doença. Nós iremos utilizar para o jogo um homem, que é representado por esse bonequinho, e uma mulher representada pelo outro boneco. Nesse jogo, nós temos 2 dados. Os dados têm a sem proteção e com proteção, que é o uso do preservativo, e o outro é o dado com tratamento e sem tratamento. Os jogadores, então, eles vão iniciar o jogo jogando o dado para ver se eles vão, no primeiro ato sexual, usar proteção ou não usar a proteção. Caso não tenha o uso da proteção, ele vai ser infectado pela bactéria. Após, então, essa fase, nós entraremos para a segunda fase. A segunda fase, então, nós teremos o tratamento e não tratamento, onde o jogador ele pode continuar infectado pela bactéria ou não continuar infectado pela bactéria. Depois nós iremos ter a segunda fase com o segundo ato sexual, que, como eu falei no início, na primeira fase vai ser jogados dados, onde vai indicar se o indivíduo vai ter um ato sexual com proteção ou sem proteção, se ele vai ser infectado ou não, e se ele vai fazer o tratamento correto ou se não vai fazer o tratamento correto. Com isso, o jogador ou ele vai ser o ganhador, no caso ele ir para o caminho que ele se tratou e não tem infectação pela bactéria, e o indivíduo que não fez o tratamento e terminou o jogo infectado. Confecção do jogo. A gente usou materiais bem acessíveis,
Como vocês podem ver, a gente usou praticamente só EVA, que a gente colou numa estrutura mais firme um pouquinho. A gente usou as cores vermelhas para indicar aí as situações ruins, as situações de perigo. E a cor azul indica então um caminho bom. Usamos também esses bonequinhos, que são bem baratinhos, bem fácil de encontrar. E o jogo também ele pode ser bem facilmente adaptado. Por exemplo, ele pode ser jogado com cartas, com perguntas, questionamentos do professor. Então é mais uma maneira aí que pode ser usado esse jogo. E como pode ser trabalhado então cada fase do jogo? Por exemplo, aqui no início, na primeira fase, a gente tem a questão do uso da proteção ou do não uso. Então, aqui o professor pode trabalhar com os alunos sobre a importância do uso do preservativo, principalmente. Que é um assunto que às vezes é um pouco difícil de ser trabalhado em sala de aula, mas é importante. Então aqui ele pode questionar a importância do uso não só para prevenir a gonorreia, mas para prevenir outras DSTs também aí que vêm atingindo milhões de pessoas aí em todo o mundo. A gente entra daí aqui na fase dos sintomas, e aqui pode ser trabalhado a questão da procura de ajuda médica. Então, às vezes, os alunos aí, os adolescentes têm um pouco de vergonha de estar procurando ajuda médica quando sentem alguns sintomas, quando aparecem aí algumas coisas fora do normal. Mas é importante que se procure ajuda médica, é importante também o uso do tratamento correto. Então, aqui também pode ser levantada a questão do uso correto dos medicamentos, visto que se não for feito esse uso correto, os sintomas podem piorar. Podem chegar numa fase aí mais precária. Às vezes, os alunos são um pouco tímidos com essa questão, então vai ser mais fácil para eles estarem questionando, levantando perguntas, aí até procurando mesmo ajuda médica em caso de alguns sintomas. O jogo então ele vai servir como um auxílio para que o professor possa trabalhar esse assunto com mais tranquilidade e de uma forma que o aluno seja mais participativo, porque ele vai fazer parte do jogo, ele vai participar mais do que uma aula tradicional. E tratar o assunto de STs dentro da sala de aula, às vezes é algo um pouco complicado, não só para o aluno, mas para o professor também. E a gonorreia, infelizmente, está entre as doenças que mais têm crescido os casos nos últimos tempos. Então, quanto mais informações forem possíveis ser passadas, melhor será esse índice de crescimento. Esse jogo ele pode ser usado aí tanto com fases aí menores quanto adolescentes mesmo, porque os alunos estão entrando cada vez mais cedo na fase aí de ter relacionamentos, então é importante que esse assunto seja trabalhado cedo. Não só a gonorreia, mas também outras DSTs. Esperamos que vocês tenham gostado do jogo e que este sirva de inspiração para vocês. Até mais!